de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão mais uma vez assistindo ao canal Pregando a Palavra de Deus. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens com a vida de José do Egito, um jovem que servia a Deus independente das circunstâncias. Nós vamos meditar sobre 3 mensagens sobre a vida dele, uma hoje, semana que vem temos outra e na outra semana teremos mais uma mensagem sobre a vida de José. O que nós podemos aprender com esse homem que servia a Deus independente das circunstâncias? O texto para nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 2 e 3. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos ainda jovem. Auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Nós vemos aqui um pouco da história desse jovem de 17 anos que servia a Deus independente das circunstâncias. Se as coisas estivessem boas, servia a Deus. Se as coisas não estivessem boas, ele também servia a Deus. José era o filho mais amado de Jacó, porque era filho da sua velhice. E isso causa, então, uma inveja nos seus irmãos. Os demais irmãos de José não gostavam muito dele, porque o seu pai Jacó amava mais ele, porque era filho da velhice dele. Não é? Então nós vamos aprender aqui um pouco hoje que nós devemos servir a Deus independente do que está acontecendo ao nosso redor. José ele era odiado por seus irmãos. A Bíblia diz isso, né? Por quê? Porque ele era o queridinho, né, vamos dizer assim, de Jacó. Por essa razão, eles tramam algo contra José. Eles tentam matar José, mas um dos irmãos não consente nisso, Rubem não consente nisso, então eles resolvem jogar José dentro de um buraco. Aí eles resolvem então vender José aos ismaelitas, e pega uma túnica, pega o sangue de um animal, joga na túnica para enganar o seu pai Jacó, e Jacó acaba acreditando. Então José ele é vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas, por sua vez, vendem José a Potifar, o capitão da guarda do faraó do Egito. E nesse tempo em que José está lá no Egito, José passa por muitas coisas ruins, muitas provações. José é preso injustamente. José ele tinha todos os motivos, vamos dizer assim, né, entre aspas, para abandonar a Deus. Tudo estava dando errado na vida dele, não é? Tudo estava indo, parece que as coisas estavam de ponta cabeça, mas José era um homem que servia a Deus independente do que estava acontecendo. É como disse, se as coisas estavam boas, José servia a Deus. Se as coisas estavam ruins, ele continuava servindo a Deus, independente das circunstâncias. Agora, a gente para e pensa, como que nós servimos a Deus? Como que está a nossa vida de servir um Deus, Criador dos céus e da terra, de adorar ao nosso Deus, quando as coisas estão ruins para o nosso lado, muitas vezes nós pensamos em desistir. Veja o que José nos deixa, que história maravilhosa. José ele era odiado por seus irmãos. José ele foi jogado num buraco. Como eu disse, ele tinha tudo para abandonar a Deus, mas ele permanece fiel a Deus. Então, diante das circunstâncias que nós vivemos, seja ela qual for, diante da situação, seja boa ou não, o nosso dever é servir aquele que um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, José nos deixa aqui um exemplo de como servir a Deus em meio às tribulações. E que tribulação, né? Um homem preso 2 anos injustamente, mantendo a sua fidelidade a Deus. Será que nós agiríamos como José agiu? Será que nós nos comportaríamos como José se comportou?
Fica aqui essa palavra para você meditar. Como que está a sua vida de servo de Deus? Não é? A sua vida de servir a um Deus criador, a um Deus que tudo pode, a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Se as coisas estão ruins para você, continue servindo a Deus. Veja a situação de José. Nós não passamos por que ele passou, nós nunca fomos presos injustamente. Não é? Veja a situação dele e veja que no final as bênçãos de Deus vindo sobre ele. José se torna o governador de todo o Egito. Não é? Fidelidade a Deus, independente do que você esteja passando, continue firme, com o propósito de servir a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ajuda você a passar pelas lutas, glorificando o nome dEle. Um Deus que ajuda você a passar pelas provas, dando glórias a Deus. Foi o que José fez. Passou pelas provas, glorificando o nome de Deus, e a história, a Bíblia diz que no final ele passa a ser governador do Egito e toda a sua família vem morar lá, no Egito com ele. Então, louvado seja Deus pela vida de José, louvado seja Deus pela sua vida, independente da situação que você esteja vivendo, continue servindo o Deus poderoso. Amém? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua proteção, a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor, que em meio às tribulações nós jamais venhamos a pensar em desistir de te servir, porque o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a tua luz, para que nós pudéssemos, ó Deus, proclamar a tua palavra aos que estão precisando no mundo aí fora, Senhor. Nos oriente, Pai, que o teu Espírito Santo nos dê forças para continuar te servindo, se esteja bom ou não. Nós queremos te servir, glorificar e exaltar o teu santo nome. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.